quem você é. Tudo bem, você pode falar assim, eu não quero me relacionar com homens, mas isso não muda quem você é. É uma escolha assim. Permitir você ficar com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, sim, isso é uma escolha. Até porque ninguém botar uma arma na sua cabeça mandando você beijar alguém. Mas o que você sente, as suas atrações, os seus impulsos, eles não são controlados. Gil do Vigor ele tece críticas a João Pedro, um rapaz que era drag queen, fazia maquiagens e teve muita evidência no mundo LGBTQIA+. E ele teve um momento, uma experiência com Jesus ao ponto, por meio do evangelho, entender que precisava deixar a homoafetividade de lado e seguir uma novidade de vida, como nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que quando estamos em Cristo, nova criatura somos, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E realmente, nunca conheci ninguém que verdadeiramente conhece Jesus, permaneceu na mesma conduta de vida, mas viveu uma novidade de vida, para a glória de Deus. E aí é muito interessante porque ele se coloca como ex-gay. Eu, particularmente, não gosto mais de usar esse termo, porque é muito depreciativo, as pessoas debocham, escarnecem. Mas essa palavra ela quer dizer o quê? Claramente que alguém que foi homossexual por meio de uma questão religiosa ou pessoal de talvez não se sentir bem na homoafetividade. Gente, tem muita gente que é homossexual, mas não é feliz na homoafetividade. E eu fui essa pessoa por muitos anos. E, por meio de uma decisão pessoal, religiosa pessoal, essa pessoa não vive mais a homoafetividade, pode viver uma vida, sei lá, de celibato, sem se relacionar com ninguém e se manter feliz dessa forma, ou pode buscar sua heterossexualidade, isso é uma questão pessoal de cada um. Isso vai de cada pessoa. Então, é mais para entender isso. Foi homossexual e hoje não é mais, essa questão de ex-gay. E aí eu queria tecer pontos aqui em relação às falas do Gil do Vigor, que ele fala que a gente tem que ser quem a gente é, mas nem Deus nos aceita como somos. Jesus, em João capítulo 3, do versículo 7, diz a Nicodemos que não vos maravilhes de ter dito isso, porque é necessário nascer novamente. E aí, Gil, eu tenho que discordar de você, porque realmente os nossos desejos eles podem sim ser controlados. Eu propriamente vivi 20 anos de pornografia, fui homossexual por 12 anos e estou há 5 anos sem me relacionar com ninguém e sem propriamente consumir material de pornografia. E aí que é um ponto, Gil, não desmerecendo talvez o seu esforço, porque eu não posso julgar a sua história, mas ao mesmo tempo você não pode julgar tanto quanto a minha história, ou a do João, ou de qualquer outro rapaz que realmente tenha se libertado em questão dos seus impulsos sexuais. E outra, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, nos diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E que alguns têm sido, mas a vez de sido lavados, mas a vez de sido santificados, mas a vez de ter sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, houve pessoas mudadas pela graça de Deus na cidade de Corinto, e esse texto afirma isso, tanto quanto adúlteros deixaram de ser adúlteros, idólatras deixaram de ser idólatras, e efeminados, que era um conceito mais antigo para identificar pessoas homoafetivas, que no grego, malakoi e acernokoitai, tanto quanto ativos e passivos, nesse texto, foram mudados pela graça de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Você quer ir para a igreja, aceita Jesus. Você sabe que eu tenho uma história, eu sou esse membro da igreja, fui missionário, fiz muitas coisas. Só que ele fala que ele é gay, ele fala que ele não sente mais atração por uma pessoa do mesmo sexo, ainda mais que ser membro da comunidade é uma escolha, sendo que não é. Primeiramente, que você não escolhe o que você sente, certo? Os seus desejos, os seus impulsos, eles são algo que faz parte do seu ser, da sua... Tudo na vida, Gil, é uma escolha. Até seguir Jesus, a gente entende que é uma escolha. É buscar viver uma vida contrário ao que as coisas desse mundo diz que é correto. Por exemplo, o fato de, eu me afirmar que eu nasci homossexual, por exemplo, isso não é legitimidade de Deus para que eu venha viver pornografia, masturbação, coisas ilícitas, balada, bebedeira, pegar quem eu quiser,
fornicação, adultério. São tipos de pecados que Deus impõe a qualquer pessoa. E um texto muito perfeito para falar sobre isso, que não impõe gênero, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 7 e 8, que nos diz assim, que Deus não nos fez para a impureza, mas nos fez para a santificação. E quem rejeita isso não rejeita os homens, mas rejeita ao próprio Deus. E a ênfase desse texto fala sobre a questão da castidade, sobre uma conduta de vida em santidade, em ser separado para o próprio Deus. Ou seja, o fato de eu me afirmar homossexual não é legitimidade de Deus para que eu venha viver todos estes pecados nas quais eu te falei. Tão triste, porque eu tenho alguns amigos que falavam, eu era gay, não sou mais, o sentimento acabou, e eu ficava me perguntando, por que meus amigos conseguem se libertar, conseguem não ter mais os desejos, conseguem não sentir mais atração por pessoa do mesmo sexo, e eu não consigo? Isso me gerava frustração, isso me gerava sentimentos deprimidos. Só que aí, Gil, acho que você acabou falando toda a questão. Infelizmente, o fato de você não ter conseguido possa estar te gerando uma frustração, mas você está colocando a sua frustração acima de testemunho de outras pessoas que conseguiram essa mudança de vida. E isso é algo pessoal. Você deve ser amado, você deve ser respeitado. Ninguém deve obrigar alguém a deixar, por exemplo, de ser homossexual. Isso é uma busca pessoal de cada pessoa. Só que assim eu, Riquelmo, tive o meu encontro com Jesus e foi Ele falando comigo e foi eu desejando não viver mais a homoafetividade. Assim como João Pedro, possivelmente. Por quê? Porque a vida homoafetiva para mim não era boa. Eu tinha depressão, eu tinha crises de ansiedade, eu tentava relacionamentos homoafetivos, mas a vida homoafetiva é basicamente aventuras sexuais, né? Então eu não estava mais encontrando propósito em viver a homoafetividade, porque a homoafetividade só era balada, só era drogas, só era relacionamentos diferentes, de pessoas diferentes. Mas talvez você vai dizer, mas então é porque você está frustrado porque você não conseguiu um relacionamento com outro homem. Ainda que eu conseguisse, eu já tive, na verdade, relacionamentos de namoro e não me realizou. Eu nunca estava satisfeito. E por meio da palavra, por meio, do evangelho, por meio do meu relacionamento com Cristo, quando Ele me fez uma grande chave na minha mente, que eu poderia viver a minha heterossexualidade e que eu poderia casar e constituir família, que é um desejo pessoal meu hoje. Então, foi baseado nessa esperança que eu falei, realmente eu posso mudar. Não preciso viver da forma que eu vivo. Eu não preciso ser dominado por um desejo que, por influência da pornografia, liberação de dopamina, que é comparado como uma droga, que gera uma crise de abstinência, crise de ansiedade, depressão, irritabilidade, perca de libido, entre outros males que a pornografia faz. Esse é um grande motivo porque muitos não conseguem. Porque realmente o processo de você desintoxicar a mente da pornografia e da imoralidade sexual é muito profundo. Mas graças a Deus eu passei por esse processo e estou há 5 anos sem ver pornografia ou se tornar refém destas questões. Então não existe só eu ou o João Pedro que tomou essa decisão, mas milhares de rapazes eu tive o prazer de conhecer que escolheram a Jesus e procuraram renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Isso claramente impõe uma vida de santidade. E aí chegamos a um ponto, Gil. Então, será que pelo fato de alguns, que infelizmente você ainda se encontra nesse ponto, mas creio no propósito de Deus na sua vida, creio no seu chamado e creio que tu ainda glorificarás o nome de Deus, porque aquele que começou a boa obra há de terminar, essas outras pessoas que vivem infelizes como homossexuais, essas pessoas não precisam ter esperança? Será que Jesus não tem o poder de transformar vidas? Será que Deus ele não é soberano ao ponto de poder mudar a vida de um homossexual, sabendo que a busca e a consequência da vida de santidade é fazer você não se tornar mais refém dos desejos sexuais e você conseguir viver uma vida de liberdade? João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive em novidade e liberdade de vida. Não somos mais refém dos nossos desejos. E tá vendo isso aqui? Sou eu. Fui drag queen, rainha da parada LGBT 2009 em Natal, Rio Grande do Norte. E fiz show 6 anos como drag queen.
E passei 12 anos na homoafetividade. E a minha experiência com Jesus foi em casa, sozinho. Eu não frequentava igreja, eu não tinha conhecimento da palavra. E foi no momento que eu estava cansado da minha própria vida que eu falei para Deus, que eu entregava para Ele, porque não fazia mais sentido. E foi nessa hora que eu senti meu corpo esquentar, formigar dos pés à cabeça. E eu tive uma experiência sobrenatural da parte de Deus. E depois daquele dia, depressão sumiu, nunca mais tive. O vazio que eu sentia dentro de mim, que eu sempre buscava estar fazendo alguma coisa para, acalmar aquele vazio. Pela primeira vez na vida eu me senti completo. Não consegui progressivamente estar nas baladas, estar na bebedeira, estar na pornografia, e chegou ao ponto da homoafetividade. E eu comecei a ver e enxergar que a vida homoafetiva não existia uma aprovação de Deus, e toda vez que eu vivia a homoafetividade, aquela graça, aquele amor, aquela paz que seria todo entendimento, ela se afastava de mim, porque eu estava num ambiente que Deus desaprovava. Então simplesmente busquei a igreja, senti um calor no meu peito, como dizendo batiza nas águas, e foi o dia que eu fiz uma confissão pública, que é a questão do batismo, e o arrependimento do pecado, e foi simplesmente no dia do Orgulho Gay de Campinas. E desde então, há 5 anos, estou caminhando com Jesus, com uma vida de santidade, e a última coisa que eu desejo no meu mundo, na minha vida, é voltar atrás, mas sim seguir em frente. E o meu projeto, que é constituir uma família, ter uma esposa e filhos para a glória de Deus.